Vamos lá, vou explicar um pouquinho pra vocês a dúvida, tá? Muitas meninas falam assim, sobre o ponto de tensão. Eu coloquei pra vocês, até nos stories esses dias, uma fotinha sobre o que era ponto de tensão. E eu fiquei chocada que muitas meninas falaram que não sabia que a nossa unha natural já existe ponto de tensão. E a gente não trabalha com ponto de tensão, tá? Porque o ponto de tensão, ele já existe na nossa unha. O que a gente trabalha é com a estrutura, que eu trabalho com a estrutura Balance Point, que eu vou explicar pra vocês certinho, que é uma estrutura europeia, tá? Uma estrutura europeu, não é estrutura americana, tem diferenças e o porquê que eu trabalho com ela. Então vou explicar pra vocês um pouquinho. O ponto de tensão, como eu já falei, ele já é uma coisa que existe na nossa unha natural, tá? Então a gente não se cria um ponto de tensão. A gente só reforça ele com a estrutura do alongamento. Vou mostrar nessa unha que tá mais larguinha do que essa pra vocês entenderem. Como que a gente vai identificar onde fica o ponto de tensão da unha da cliente? Deixa eu mostrar nesse dedinho que eu já tirei para fazer a live para vocês. A unha da cliente natural, seja ela curta, igual eu coloquei aqui, ou já seja uma unha mais compridinha, mais ou menos assim, fora da polpa digital do dedo. Quando a gente aperta, ela faz uma marca na unha. Quem tiver sem alongamento aí na live, faz para você ver o que eu tô falando. Ela faz tipo uma marca arredondada, mais esbranquiçada na unha da cliente, tá? Ou na sua unha, na unha natural. Então, quando a gente aperta, aquela parte esbranquiçada é a parte do nosso ponto de tensão, tá? Então, geralmente, a unha da cliente, vamos supor que ela vem até a polpa digital do dedo da cliente. Quando a gente aperta a unha natural, geralmente o nosso ponto de tensão ele é localizado aqui, tá? Não é próximo à área de cutícula e também não é muito no meio da unha. Ele é bem na bordinha aqui mesmo. Então, aquela manchinha branca é o nosso ponto de tensão. O que seria o ápex? O ápex é a estrutura que a gente utiliza, tá? Para reforçar esse ponto de tensão. Como eu falei, eu trabalho com a estrutura europeu, tá? Vou desenhar aqui embaixo para vocês primeiro. Com a estrutura europeu, que ela é uma estrutura que ela vai desde a área da cutícula até a finalização do alongamento, ela segue reta, ela não cai. A estrutura americana, ela já cai, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui pra vocês. Vou fazer a minha lixa de régua pra ser mais fácil. Não sou muito boa em desenho, eu tento. Ó, basicamente isso, tá? A europeu, então, ela é um alongamento que ela vai reta, tá? Desde a área da cutícula, aqui é só um desenho, tá? Obviamente não fica alto desse jeito, na unha natural. Mas ela vai reta desde a cutícula até na ponta. E o que é o ápex? O ápex é o ponto mais alto do nosso alongamento, que geralmente ele fica centralizado aqui, perto da área da cutícula, tá? Na estrutura europeu. Ele fica centralizado aqui. Por que eu gosto de trabalhar com esse? A estrutura americana, ela é uma estrutura que fica mais caída, tá? Ó, ela é aquele tipo de estrutura que a gente faz muito fininha aqui, próximo da área da cutícula. E a gente vai aumentando ela e faz tipo uma barriguinha aqui, que é no nosso ponto zero da unha da cliente. Depende muito do lugar do ponto zero também, tá? Mas é só pra vocês entenderem um pouquinho. E ela acaba aqui caindo aqui na ponta, porque a gente tende a remover bastante produto da ponta pra tentar deixar a ponta muito fina. Então ela fica aquela unha caída, tá? Ela faz isso aqui, ó. Por que eu não trabalho com esse tipo de alongamento? É muito mais fácil ter dano
na sua estrutura, uma quebra, alguma coisa do tipo, até machucar mesmo a unha natural da cliente por conta dessa estrutura. Eu fiz a enquete para vocês também nos stories, com qual técnica vocês trabalham, e basicamente 90% das meninas colocou que trabalha com americana. E eu vou explicar pra você o porquê você não deve trabalhar com americana. É errado trabalhar com americana? Não é errado, tá? Mas ela te traz menos resistência no seu alongamento. Por quê? O seu alongamento, ele pode ter quebras aqui, que é geralmente o nosso ponto zero, né? Antes um pouquinho de chegar na nossa unha natural. Principalmente quem utiliza tip, que quebra a tip e fala assim, nossa, meu alongamento quebrou bem na área da tip. Por quê? Porque não tem estrutura. Você deixou muito sem produto, tá? Na parte da ponta. Então é a parte que vai quebrar. E ela pode quebrar aqui, em cima. Quem já teve cliente que a unha natural dela quebrou, bem aqui, ó. Bem perto da área de cutícula. Às vezes é por causa da sua estrutura, tá? Porque fica muito sem produto aqui e você concentra muito o seu produto nessa região, achando que essa região é a região que mais precisa de produto, mas não é. A gente tem que ter o produto no leito da cliente. Não adianta nada você colocar um produto, bastante produto, na ponta da unha da cliente, se conforme cresce na manutenção, esse produto vai vir pra ponta e vai deixar ela mais caída ainda. Porque conforme passa a manutenção... Deixa eu tentar mostrar. Conforme passa a manutenção, vamos supor que a unha da cliente já tá com 30 dias. Ela vai começar daqui, correto? Ela faz isso aqui, ó. Ela cai mais ainda. E aí, aonde você concentrou mais o produto aqui na área, ela vai ficar aqui, ó. Então, quando ela bater essa unha, tiver um impacto de frente com a unha de ponta, ela vai quebrar. Tanto aqui, né? Porque aqui já tá uma parte fragilizada, que tem menos produto, quanto aqui, tá? Que é no meio da unha da cliente ou próximo à área de cutícula. Que aí pode danificar até a unha natural dela. Então, eu trabalho com o europeu. A chance dele quebrar é bem mínima, tá? Porque a estrutura dele é todo reto. Então, ele tem o mesmo tanto de produto no leito e o mesmo tanto de produto no resto da ponta. Principalmente quando é um alongamento muito grande. Quando é um alongamento mais curto, a quantidade de produto pode ser bem menor. Mas quando é um alongamento do tamanho da minha para maior, que hoje em dia... Eu não trabalho com um tamanho exclusivo de salão. O que seria tamanho exclusivo de salão? É aqueles tamanhos de curto a médio. Aqui, quem me conhece e vê meus stories, essas coisas, a maioria das minhas clientes trabalham com alongamento grandes, tá? Elas não gostam de alongamento curto aqui. Só se a unha realmente estiver roída e necessitar de alongamento curto. Mas se não, não. Então, com essa estrutura, ela é mais difícil de quebrar, tá? Quando a sua unha já é um alongamento mais curtinho... Nossa, que dedinho feio que ficou esse, coitado. Mas quando a sua estrutura vai ser mais curta, o gel pode ser mais baixo. Não necessita ser alto, tá? Agora, quando é uma estrutura muito grande, tem que ser alto para ter sustentação. Senão, não tem. Tamanhos de... Que tipo de tamanho vocês fazem? Vocês trabalham com 100% de tamanho de ponta, eu falo. 100% do tamanho do leito, 50%. Coloca aqui nos comentários aqui pra mim, que eu quero saber de vocês. Ou vocês nunca mediram o tamanho que vocês trabalham? O tamanho que a cliente pede, vocês fazem. Isso também é muito importante, tá? O tamanho. Eu sei que tem muitas clientes que querem aquele tamanho e pronto, acabou. Que é um tamanho grande, extremo, e não importa se a unha dela é curta ou não. Mas isso é muito importante para a durabilidade do alongamento da sua cliente, tá? A gente sempre tem que aprender a explicar para a cliente, tanto porque a gente estuda muito para isso. Então, a gente sabe os danos que pode ter e o que não pode ter. E tem cliente que quer. Tem um leito minúsculo, a coitada da cliente.
Às vezes até mesmo um leito roído, que não chega nem na borda livre. E ela quer um alongamento extremo, um alongamento grande, não tá nem aí. A gente pode trabalhar ou com 100% do tamanho do leito, ou com 50% do tamanho do leito, tá? Quando é um leito muito roído, eu trabalho sim com 100% do tamanho dele. Por quê? O coitadinho do leito é desse tamanhozinho. O tamanhozinho que tá aqui. Como que eu vou fazer 50% disso? Vai ficar isso aqui no dedinho da cliente. Ela não vai querer um alongamento desse tamanho. Então, para satisfazer tanto a cliente quanto o meu trabalho, e eu sabendo que tem resistência, eu trabalho sim com alongamento 100%, tá? Do tamanho do leito. Quando uma cliente tem unha muito grande, que a unha dela já vem na borda livre... Deixa eu tentar desenhar aqui, que eu tô fazendo um monte de desenho hoje. Quando a cliente já tem uma estrutura, às vezes a unha até maior do que a borda livre, quando ela tem um hiponico, alguma coisa do tipo, eu consigo trabalhar com 50%, porque vai ficar um alongamento médio na unha dela. E consigo, se caso ela quiser um alongamento muito grande, com 100%. São essas duas faixas etárias. Não indico passar aí mais que 100% da unha dela, fazer um alongamento de ponta maior do que o leito dela, porque não vai ter estrutura. Só se caso você pegar ela para ser modelo para fotos, né? Fazer um alongamento tipo extremo e fazer tipo só fotos. Aí beleza, mas hoje em dia a maioria trabalha... Eu tenho muita cliente que trabalha com faxina e que trabalha na cozinha. Então assim, são serviços de impacto, né? Então, voltando aí. Então, o ponto de tensão a gente não se cria, tá? Ele já vem na nossa unha natural. O que a gente vai fazer é reforçar esse ponto de tensão. Então, a gente vai trabalhar, eu vou ensinar vocês aqui hoje a trabalhar com a estrutura europeu, tá? Que é a estrutura que eu gosto de trabalhar, que vai trazer resistência pra vocês. Quem trabalha com a estrutura americana e tem problema com quebra no ponto zero ou na parte da área de cutícula, vai colocando aqui pra mim. E meninas, vão enviando aí, compartilhando a live, porque olha, eu sou difícil de fazer live, hein? Eu sou tímida pra caramba. Ó, então a gente vai vir com o ápex. O ápex nada mais é, que eu já falei pra vocês, é o ponto mais alto do alongamento. Então, se você trabalha com americano, o seu ponto mais alto vai ser aqui onde você coloca o produto, tá? E o europeu aqui na parte mais área de cutícula. Eu trabalho com o balance point, né? Que seria essa parte do ápex aqui, que ela... A balance point é a estrutura reta, que ele vai desde da área de cutícula até a ponta da mesma quantidade de produto, tá? Swelling sempre tem algumas que quebram no ponto zero da unha. Sempre. Sempre tem aquelas mais desastradas. Mas, se você... É muito difícil as minhas clientes vir com uma unha quebrada ou alguma coisa do tipo, tá? As que geralmente vêm com unha quebrada são as clientes que têm já a unha caída. Porque vai passando um tempo de manutenção, é complicado. Porque elas têm ou aquela unha que nasce aquele vergão em cima, ou aquela unha que já nasce realmente caída. Deixa eu tentar fazer aqui. Que nasce assim, ó. Porque vai passando o tempo de manutenção, mesmo que você coloque uma estrutura aqui reta e tente alinhar certinho, né? Fazendo aqui o preenchimento de gel no leito, para deixar o leito mais reto. Mas vai passando, a nascência da unha dela já é inclinada. Vai passando o tempo de manutenção, esse gel chega aqui no meio e a unha tende a cair. Não tem como. E aí uma batidinha que ela dá, quebra no meio. Por isso que eu não trabalho com o americano, porque ele já faz isso normalmente. Você já deixa a estrutura da cliente totalmente caída. Uma batida que ela der, já vai quebrar, na hora.
Cláudia, eu vou te ensinar hoje a fazer o Apex certinho, a estrutura Balance Point, que você nunca mais vai ter problema com quebras, tá?